Amigos do Estúdio Quinto Elemento, bem-vindos novamente. Nós estamos aqui de novo para o Mesa para Dois. Dois aqui machos, não tóxicos, claro. Nós somos homens muito educados e que amamos as mulheres. Mas vamos falar sobre machismo, que voltou à moda agora, porque aumentou, segundo a nossa imprensa, os feminicídios. E aí, Joel, feminicídios? É interessante essa questão da linguagem, né? Ou seja, no mundo contemporâneo, parte-se sempre dessa ideia de que a linguagem ela determina a realidade, a linguagem veicula poder, né, e tantas outras coisas. E aí, por causa disso, começa-se muitas vezes, me parece, né, no meu entendimento, a deturpar até a finalidade da linguagem, a natureza da linguagem, né? E começa a se inventar um monte de termos, um monte de questões, né? Então, você pega essa questão do machismo, por exemplo, óbvio, acho que se você entende, né, por exemplo, se machismo é a ideia de que o homem, né, o sexo masculino, vale mais do que a mulher, que o homem tem o direito de oprimir a mulher, que a mulher é uma escrava e tem que servir o homem, né, e que o homem tem o direito de descer o sarrafo na mulher se ela não for obediente. Bom, se machismo é isso, eu fico me perguntando qual ser humano inteligente da face da Terra pode ser a favor disso. Pois é. Né? Ou seja, se de fato o machismo, o conceito, a percepção de machismo é isso, repito, qualquer pessoa... Por fato de eu ser homem... Exato, então se você parte do pressuposto que só porque você é homem, sexo masculino, isso te dá o direito, né, de subjugar, de oprimir, de explorar, de judiar uma mulher, e como se a mulher existisse simplesmente para te servir em todos os sentidos, e que não tem dignidade nenhuma, né? Repito, qual pessoa, qual homem seria a favor disso? Só uma besta humana para ser a favor desse tipo de coisa. Né? Então acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, alguém vai dizer, pessoal, mas o problema não é teórico, o problema não é não sei o quê, o problema é estrutural, o problema é prático. Tá, concordo, eu mesmo já acompanhei situações, né, de famílias, de namoros, de mais diversos relacionamentos, onde realmente homens agredindo mulheres, homens explorando mulheres, né, dominando no sentido não só físico, mas psicológico. Sim. Então realmente, muitas vezes existe esse problema. Né? Acho que não dá para fechar os olhos que infelizmente tem isso, sim. Não só no Brasil, mas em outros lugares, né? Ou seja, que de fato as mulheres muitas vezes não são respeitadas ou não foram respeitadas, ou sei lá, em diversas situações não foram valorizadas como deveriam. Então o que existe? Sim, a minha questão é como enfrentar isso, como entender isso e como enfrentar, né? E eu acho que é isso que talvez a gente tenha que refletir um pouco, porque repito, eu não consigo compreender que uma pessoa que tem o mínimo de inteligência possa ser a favor disso. Assim como o racismo, né? Exato. Se você fizer essa descrição que você fez por tom de pele, vai a mesma coisa. Mesma coisa. Só porque eu sou branco, só porque eu sou homem, eu me acho no direito de colocar alguém abaixo de mim. Achar que você é superior, que você é melhor, que o outro existe para te servir, enfim. Então, repito, se de fato é cenário, isso... Então, repito, se a questão é essa, é evidente que nós temos que combater isso, é evidente que tem que ter punições para isso. Eu repito, eu não tenho como discutir isso. Só que eu entendo também que, ao mesmo tempo, existe muita manipulação. E, de novo, como eu sempre falei já em outros programas, né, você tem muito mais ideologia do que realidade. Exato, você não está interessado em resolver o problema no âmbito real. Porque ele é difícil, é o que você falou. Existem isso por regiões mesmo, você tem regiões em que há mais machismo, em outros lugares é menos. Eu acho que eu também concordo com você, eu acho que as mulheres têm mesmo que falar sobre isso, aqueles debates que tem que haver, porque realmente tem gente escrota no mundo, né? E para você quebrar esse ciclo, não adianta você querer culpar todo um gênero. Esse é o problema. Agora você entrou na grande questão. Se você querer... A estrutura do homem é essa. Não, isso é mentira. Não. Isso é mentira. Aí vem a primeira confusão, por exemplo. Aí você confunde machismo com masculinidade. Aí o homem não tem direito de ser masculino, não tem direito de ser masculino. Ou seja, justamente essa masculinidade que vai poder defendê-la. Essa que é a grande questão. Então, eu acho assim, uma coisa, eu posso ser um homem extremamente bem educado, né, que saiba dialogar, respeitoso, seja com quem for, e eu vou ter a minha masculinidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não acho que masculinidade é ser grosso, é ser estúpido e ser violento. Mas a masculinidade, ela tem as suas características no sentido de firmeza, de iniciativa, ou seja, existem características e atributos que estão muito vinculadas à questão do sexo masculino, do modo de ser. Né? Aí você classificar tudo isso como tóxico, né? Aí o que eu vejo hoje, olha, é muito prática, Carol. Eu convivo muito com jovens também, como professor universitário, e mesmo na igreja, etc., em muitas situações, acabo convivendo. Os jovens hoje, ou seja, tá chegando num nível que você pega um jovem, sei lá, de 20 anos de idade, 22 anos de idade, um menino
né? Sim. Que ele não sabe o que é ser homem, ele não sabe se portar. É. Ou seja, ele é extremamente sensível e frágil e não consegue, por exemplo, ter um mínimo de estrutura de masculinidade e de força para poder dar proteção para alguém, para poder enfrentar determinados problemas, ou seja, alguns elementos que me parece que são características e que estão muito vinculadas à questão do sexo masculino. Então eu acho que Exato. exagerou-se muitas vezes, ou seja, você pega situações concretas de pessoas e você joga aí simplesmente, não, o gênero masculino é assim, e não é que ele é assim porque é biológico, ele é assim porque socialmente foi construído assim. E aí a gente precisa tirar, emascular. Exato. Cara, ninguém tira da minha cabeça que esse aumento, em boa parte, é justamente porque você está emasculando. Você está tirando o sentido de proteção do homem e ele está ficando indiferente àquilo. E a mulher está sofrendo mesmo nesse sentido. Sim. Porque ela perdeu aquilo que o homem tem de bom para oferecer a ela. Né, que boa parte deles, né? Que é a proteção. Né? Aquilo que a gente falou no programa anterior da violência, essa violência intrínseca que o homem tem mais do que a mulher, ela é importante justamente para servir quando é necessário. E querendo ou não, veja bem, existem diferenças. Ou seja, se você pega no sentido biológico, psicológico, da estrutura, há diferenças entre o homem e a mulher. Sim. Né? Ou seja, gritantes. Cromossomicamente, enfim, né? Óbvio, uma coisa é você se apoiar nessas diferenças para querer dizer que um vale mais que o outro, ou que sei lá quem tem que dominar quem. Isso é outra coisa. O que eu estou dizendo existem diferenças. E é nítido que, do ponto de vista físico, o homem aguenta mais algumas coisas que a mulher. É só isso. Enquanto estrutura física. A Camille Paglia, se eu não me engano... Não tem nenhum juízo de valor nisso. Não, exato, a Camille Paglia... É a descrição de um fato. Ela diz uma situação... Eu lembro, acho que foi uma entrevista que ela deu no Roda Viva, eu não tenho certeza. Né? E ela dizia justamente isso, que ela estava na casa dela, 1h da manhã, há não sei quantos anos atrás, lá nos Estados Unidos, e estava nevando, um frio horroroso, de repente terminou a energia, né? E aí, ela olhou pela janela, ela viu lá os caminhões de luz, etc, ou seja, 15 marmanjos, 1h da manhã, na neve, você entendeu? Subindo em poste, pegando árvore, carregando não sei o quê. Ela olhou aquilo, ela falou, eu não vi uma mulher lá. Eu entendi o feminismo. Entendeu? Ela falou, não vi uma mulher. E ela, né, todo mundo sabe quem é a Camille Paglia, sim. Ou seja, ela falou, e é normal, ou seja, porque a estrutura dele... Quer dizer, isso quer dizer que é proibido uma mulher estar lá? Não. Só que me parece mais ou menos comum e normal, né, que a maioria lá era homem, por causa da própria estrutura física. Isso não, repito, não, como você disse, não é questão de juízo de valor. Então, quando a gente começa essa confusão louca, né, então que tem que haver respeito pela dignidade humana em geral, pelo respeito da mulher, o respeito do homem, etc. Tá bom. Agora, quando você começa a achar que uma vida vale mais que a outra, né, e quando você entende... Já que tem alguns homens que não respeitam as mulheres. Isso está no jeito de ser já do homem, quer dizer, todo homem em potência é assim. Então você... Ou seja, todos já são assim. A diferença é que tem aqueles que efetivam e aqueles que não efetivam. Bom, isso é um grande problema. Porque, repito, é até difícil enumerar isso. Ou seja, como é que eu vou contar quantos são, quanto mais, eu sei em termos de história da humanidade? Não, e você só digo, não vai ter problema resolvido nesse sentido. Isso gera um outro problema, o que eu vejo também, Carlão? Por exemplo, muitos meninos, como eles não foram orientados e não sabem viver com a sua própria masculinidade, e é muito reprimido isso, porque tudo é tóxico, tudo é considerado tóxico, é aí que eles ficam mais violentos ainda. Eles ficam profundamente violentos, porque não se conhece, não sabe lidar com a sua própria natureza, porque não foi bem orientado, e aí eles ficam ali naquela repressão, e de repente o negócio explode. E muitos acabam ficando, repito, mais agressivos justamente porque não foram orientados e não sabem lidar justamente com o seu modo de ser. Então, ou ficam profundamente efeminados, ou extremamente sensíveis, né, e não conseguem enfrentar o obstáculo, ou fica extremamente agressivo. Então, na realidade, ou seja, me parece que seria necessário repensar e conversar melhor sobre isso. Existe sim um problema, na minha opinião, não estou negando isso. Sim, claro. E agora, achar, por exemplo, aí vai questão também, mas é estrutural. Não acho que seja estrutural. Ou seja, não vejo estruturas realmente que determinem e estimulem isso. Eu acho que o que passa, talvez, mas é cultural. Aí teria que analisar melhor isso, ou seja, é cultural em que sentido? Em que aspecto? O Olavo tem um texto, já que eu levo há muito tempo, que chama Breve História do Machismo. E aí ele inverte, né? Ele fala assim, não, o homem é realmente muito machista de deixar a mulher em casa e ir caçar, de criar toda uma estrutura que protegeu a mulher ao longo dos séculos, enfim, para que pudesse as tarefas feitas pelo homem fossem feitas pelos homens. É isso que você falou, o cara subir na árvore. Porque a mulher, no caso não a mulher, coitada, a ideologia feminista, ela joga
com a psicológico das mulheres, mas é sempre para um campo muito específico. É assumir diretoria de empresa, ser piloto de Fórmula 1, coisas que são absolutamente simples do ponto de vista da vida real. Você não vê elas, queremos assim o mesmo número de pedreiras numa obra. Sim. Não há nenhum tipo de movimento nesse sentido. Pra mim, eu falei isso, é muito simples. Eu acho que é aquela história, mas onde a mulher... Tá bom, a mulher, que ela esteja onde ela queira estar. Eu acho que, tá bom, não tem que ter lei, não sei o que proíbe isso. Não. Ela que faça as suas escolhas. Porém, eu acho que tem que entrar a questão simplesmente do quê? Como todo mundo tem que concorrer e mostrar suas capacidades, eu acho que é isso, é ponto. Ela que concorra, ela que esteja onde ela quiser estar. Só isso. Sim. E não querer obrigar, ou seja, você tem situações, por exemplo, em áreas, principalmente hoje, no mundo que nós vivemos, ou seja, no Brasil, em muitos lugares, não é proibido. Né? Ou seja, e por que tem áreas, por exemplo, que é mais homem do que mulher? E tem áreas que é mais mulher do que homem. Né? Você entra numa sala de pedagogia e entra numa sala de engenharia. Alguém é proibido, por acaso? Então é óbvio que sempre vai ter ali as suas exceções. Mas isso é um sinal de que há algo na mulher, há algo no homem que também acaba interferindo nesse processo aí de ser, de escolher, que não é só o elemento cultural, o elemento educacional ou do ambiente. Né? Só que hoje em dia não se aceita isso. Hoje em dia piorou, porque você não só não aceita, mas você... quer impor. E que não existe esse masculino e feminino. É simplesmente como se fosse uma construção social. Não, toda a ideia de que... porque na realidade, Carlão, aí de novo volta a confusão, né? Eu repito, e falo isso como professor de antropologia. Existe o elemento cultural, existe o elemento educacional. É óbvio que a nossa identidade, ela vai passar também pelo ambiente que nós vivemos e o tipo de experiências e educação que nós recebemos. Só que existe também o que acontece. O problema é que hoje em dia tem uma tendência, muita gente dizer que não existe identidade biológica. Isso. Essa que é a grande questão. Ou seja, muitos, né, não é que nega a biologia. Existe a biologia, só que a minha identidade, ela não recebe nada da biologia. E é isso que eu não concordo. Exato. No meu entendimento, a nossa identidade é uma síntese dessas duas coisas. A minha subjetividade, biologia, a minha identidade... cultura... Exato. Esse é o X da questão. Então, no fundo... Da mesma forma que alguém poderia me dizer, professor, mas o senhor não pode reduzir a subjetividade de alguém ou a identidade de alguém ao biológico. Concordo plenamente. Também concordo. Não posso reduzir ao biológico, mas eu também não posso excluir e dizer que esse biológico não determina nada da minha identidade. Não, determina também. Aí que está o X da questão. Se não tem nenhuma relação, quando a pessoa muda, quando ela escolhe outro lado, ela não precisaria fazer tantas alterações biológicas. Não, e principalmente quando você tem uma doença, Carlão. Pronto. Quando você tem determinados problemas e doenças, se você não levar em consideração o biológico de uma maneira séria, a pessoa morre. Porque eu não vou dar o remédio que é adequado de acordo com a realidade dela. Então, se de fato essa realidade biológica não estabelece nenhum tipo de identidade, ou não entra na minha identidade, então eu não precisaria respeitar isso. Exato. Então, repito, acho que teria que se pensar com mais calma tudo isso, né? E mostrar que a personalidade, o modo de ser das pessoas é uma articulação, uma síntese disso, e que é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Sim. Né? Agora, você cair nesses reducionismos, nessas simplificações, então que existe problema de homem que é agressivo, de homem que humilha, de homem que não sei o quê, que muitas vezes tem gente que é preconceituosa, que não quer dar um trabalho para uma mulher, não sei o quê, porque não é mulher, então mulher é burra. Né? Tá, existe tudo isso. A minha questão é, por que de tudo isso? Como enfrentar tudo isso? Não, tem discursos que eu também, por exemplo, eu não gosto do movimento Red Pill, já falei isso várias vezes, eu acho uma maluquice, tem os MGTOW, não sei o quê, que eles colocam a mulher realmente como se a mulher fosse só um objeto interesseiro ali dentro da vida do homem, que só está ali buscando os confortos materiais, enfim, e que na primeira oportunidade vai trair, na primeira oportunidade vai trocar por um cara mais rico, essas bobagens. Ou seja, você inverte a situação, entendeu? Ou seja, de um lado pressupõe que todo homem é assim. E aí todo homem é violento, todo homem não sei o quê, porque a natureza do homem é essa. Ou, não é nem que a natureza dele é essa, é porque a sociedade, a cultura fez o homem ser assim. Aí você inverte. Você fala não, que toda mulher é interesseira, o jeito de ser da mulher, não sei mais o quê, porque a natureza ou a sociedade, sei lá o quê, fez a mulher assim. Então, quer dizer, você inverte, né? O grande problema é que, por exemplo, este lado que fala que é o que todo homem que estruturalmente ele é ruim, esse discurso é totalmente aceitável. O problema é que esse discurso aqui está sendo criminalizado. Só que aí o problema é o seguinte, está aumentando a violência por causa desse discurso? Não está aumentando por causa desse discurso. Esse é simplesmente um movimento tão idiota quanto o outro. Sim. O problema é que assim, aí o ponto real é que não está entrando no debate, que são o quê? São os caras violentos. Os caras violentos que geralmente são reincidentes, que a juíza vai lá e fala, você aqui de novo, solta o cara vai lá e mata de novo. Porque aí você volta naquilo de novo, no meu entendimento.
Você não está julgando as pessoas pelos atos, pelo que elas fazem, pelo que elas são. Sim. Você está julgando a partir ou da cor da pele, ou do gênero, não sei Por do quê. ideologia. Aí fica difícil. Então fica complicado. Você entendeu? Ou seja, então eu não estou de fato querendo resolver o problema da violência que a gente já discutiu em outro programa. Sim, sim. Você não está querendo enfrentar o problema da violência e os seus vários aspectos. Sim. Né? Você, de novo, quer realizar um projeto ideológico, etc. e tal. Então você, em vez de olhar para a realidade, ver o problema e tentar resolver o problema, não. Você quer estabelecer a sua ideologia. Então fica muito difícil. É isso que eu estou dizendo, que existe violência daqui, violência dali. Se o homem... Tá bom, então estabeleça leis, tenha uma polícia firme, tenha regras, ou seja, mexa culturalmente determinadas coisas. Então vamos trabalhar para que isso diminua. Né? Mas na medida em que você cai na questão ideológica, isso é terrível. É o que eu sempre falo e repito, já repeti 1000 vezes aqui em vários programas. Né? A ideologia sempre é problema, não existe boa ideologia, porque a ideologia é a negação da realidade. Exato. Essa que é a encrenca. Né? Então, no fundo... Aí, de novo, você não quer resolver o problema das mulheres. Então, que existem mulheres discriminadas, mulheres oprimidas, mulheres que apanham, mulheres que não têm... Tá bom. Então, vamos resgatar, vamos defender a dignidade da mulher, o direito dela escolher, dela participar, etc. Não querem isso. Sim. Querem usar. Então, esse é o problema. Eu acho que é isso que o que se chama muitas vezes de minorias, é que as minorias precisam acordar. Sim. Que muitas vezes elas simplesmente são usadas. Então, as mulheres muitas vezes são usadas por causa do quê? De um projeto, de uma cartilha de poder. Exato. Essa é a verdade. Então, que de fato... Criados por homens. Aí começa toda aquela questão de novo. Então, eu acho que a grande questão, né, é que tem que ter respeito, que tem que ter... Então, vamos defender o quê? A dignidade humana. Sim, vamos defender a dignidade tanto da mulher quanto do homem. Vamos elaborar leis que realmente defendam a vida humana, que respeitem a dignidade humana, leis firmes. Sim. Né? E não simplesmente mudar a linguagem. Exato. E combater isso de maneira eficaz. Né? Mas sem querer dizer que uma vida vale mais que outra. Exato. Se é uma vida humana, né? E se de fato, repito, existem erros, fragilidades, vamos enfrentar e resolver esse problema. Mas não usar do problema para defender uma cartilha ideológica. Perfeito. Então é isso. Pelo menos acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um Mesa para Dois. Obrigado. Dá um tchau, Ju. Tchau, tchau.